a todos, reiterando, sejam bem-vindos novamente à nossa sessão, a 41ª sessão virtual de julgamento, ao qual nós demos um intervalo, nós reiniciaremos no último processo. O último processo de pauta hoje é o processo de recurso número 16309-2017, autoinfração 2017-16863. Ele tem como recorrente a célula de julgamento de primeira instância e recorrido o Mercantil Alves de Oliveira Limitada. Esse autoinfração ele foi julgado nulo na primeira instância e a assessoria se manifesta pelo retorno à instância singular. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Francileite. Boa tarde a todos. O auto de infração, ele refere-se que o contribuinte, né, deixou de apresentar ao fisco documentos fiscais de controles relativos às ECFs em uso, né? O crédito tributário é constituído somente de multa, no valor de R$ 86.034,88, referente aos exercícios de 2012 e 2013. Nas informações complementares, né, do auto de infração, o fiscal relata, né, que o contribuinte, apesar de devidamente intimado, não respondeu à intimação e tampouco demonstrou interesse em atender às solicitações do fisco. O fiscal, ele solicitou, né, a documentação no período, a redução Z, solicitou também a memória fiscal, solicitou a leitura X de todos os equipamentos em uso. Ele constatou também, lá no sistema da Cefaz, que o contribuinte era cadastrado, né, de que possuía 4 equipamentos de emissor de cupom fiscal ativos e em uso. Inclusive, ele diz que tem a relação em anexo. E aí, daí procedeu, né, como a empresa não entregou todas as reduções Z, a memória fiscal e a leitura X dos períodos de 2012, o exercício, né, 2012 e 2013, ele fez autuação. O contribuinte apresentou defesa, né, basicamente pedindo a nulidade por extemporaneidade do auto de infração, né, dizendo que o auto de infração foi emitido dia 4/1/2017 e que a recorrente, ela só tomou ciência no dia 6/6/2017. E aí ele diz que o auto de infração somente foi lavrado em 28/9/2017, que aí foi a data da conclusão, né, do auto de infração. Aí ele diz que extrapolou o prazo de 60 dias. Também, no mérito, ele fala que a multa é abusiva, né, e que tem caráter confiscatório. 3, ele fala da impossibilidade do atendimento, né, porque ele, inclusive, coloca um laudo pericial emitido pelo Corpo de Bombeiro, que o estabelecimento pegou fogo, né, foi a perda total, e desse modo ele perdeu, inclusive, os equipamentos fiscais e os documentos foram destruídos no fogo. Impede, né, requerendo a nulidade, a redução da multa ou a total improcedência da acusação fiscal. O julgamento de primeira instância julgou nulo, né, a ação fiscal, fundamentada no artigo 83 e 84, parágrafo 9º da Lei 15.614/2014, basicamente dizendo que haveria erros no termo de início da fiscalização, porque foi exigido o livro de registro de controle de produção de estoque, que houve também a omissão da cobrança das NF1, dos DANFs e arquivos eletrônicos em forma de FD, que o relatório básico da infração não contextualizava todo
a infração e por simulação da alteração da natureza jurídica da sociedade, né? E aí ela foi pela nulidade, certo? O contribuinte não apresentou o recurso e o parecerista, né, ele foi responder todas as questões levantadas pelas nulidades, né, levantadas pela primeira instância. Primeiro, quanto à qualificação dos sócios no auto de infração, né? Lá no auto de infração, referente aos sócios, o fiscal ele colocou apenas um sócio, que tinha participação de 90% na sociedade, e eu até fui olhar, né, no cabeçalho do auto de infração, a empresa é SA, né, no auto de infração, lá nas informações complementares, ele colocou que a empresa era ME, e aí o CNPJ da empresa era Sociedade Limitada. E aí o parecerista acha que isso não prejudicou, eu vou até ler aqui, que este contencioso já tem decidido reiteradas vezes que a identificação dos sócios é mera indicação, sem a atribuição específica de responsabilidade nessa fase processual. Ele também fala quanto ao prazo de extemporaneidade da ação fiscal, que no próprio termo de início diz que o prazo é de 180 dias. Então, se a fiscalização, o termo de início da ação fiscal foi dia 31/3, aí depois eu vou me deter mais nessas datas, e o AR foi dia 6/6. Então, aí se passaram apenas 67 dias, e não o prazo lá do artigo 1º, parágrafo 1º da IN 06/2005. Também quanto à solicitação dos livros, né, ele diz que isso é uma exceção e que realmente lá no termo de intimação diz que se o contribuinte for de outro segmento, né, que não seja da indústria, é desnecessária a apresentação do livro, né, porque o fiscal marcou lá a apresentação do livro de controle de produção e de estoque. E quanto à cobrança das notas fiscais e DANFs eletrônicos, né, também, né, o contribuinte, ele está obrigado a FD, se ele não apresentasse, se ele não possuísse o arquivo eletrônico, ele estaria dispensado a apresentação em papel. E quanto à falta de contextualização no relato básico, o fiscal, ele contextualizou como foi feito o cálculo das memórias, da memória fiscal, da redução dele, ele relatou, então o parecerista também afastou essa nulidade e recomenda que o processo deve voltar à instância singular para julgamento de mérito, né, caso ele manda para o reexame necessário do conselho, né, caso seja afastado as nulidades suscitadas. E este é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Francileide. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros. Presidente, de fato, a acusação é a ausência de apresentação de algumas memórias dos SCFs do autuado, né? Ele foi penalizado por não ter apresentado esses documentos. Que eu noto também, presidente, não obstante concordar com o pronunciamento da célula de assessoria processual tributária, que foi no sentido de afastar a nulidade da decisão de primeira instância, a decisão singular, porque de fato não enxergo as nulificações que foram tanto apontadas pelo julgador singular como pela defesa, de extemporaneidade de prazo baseado numa legislação já revogada. Todos sabemos que o prazo máximo da fiscalização são 180 dias, né? O erro de cadastro do sócio também, isso não gera nulidade, porque a relação jurídica travada é entre o fisco e a empresa, o CNPJ, né? Isso é irrelevante, não gera prejuízo nenhuma defesa também, né? Então, são nulidades que, de fato,
a falta de clareza do auto de infração está muito claro, né, do que o autuado estava sendo acusado. Então, o que eu noto mais aqui, e aí a despeito das nulidades que esse conselho enfrente, é se o feito pode ser julgado com relação ao mérito, né? Porque a despeito de ser um reexame, na sua impugnação, na sua defesa, o autuado traz uma matéria com relação à impossibilidade de apresentar esses documentos, né, que seriam aí os arquivos constantes, os arquivos magnéticos, a memória Y, Z, né, a movimentação que se encontra nos equipamentos SCFs. E, segundo ele, tudo isso foi destruído no incêndio, né? Então, ele estaria impossibilitado em razão desse caso fortuito, de força maior, que aconteceu na empresa dele. Então, assim, visualizando aqui um documento público, né, produzido pelo Corpo de Bombeiros, ele fala que os danos materiais se estenderam, inclusive, às caixas registradoras, né? Eu tive o cuidado de ler aqui o laudo, né? E aí eu indago a esse conselho a refletir, né, a despeito de eu concordar com o parecer, né, mas se esse conselho poderia avançar, no sentido de avançar a própria improcedência da acusação, considerando esse fato, né, que foi comprovado pela defesa, né, e se seria possível exigir o impossível, o inexigível por parte da empresa, que é apresentar documentos que foram destruídos, né? É razoável supor que foram destruídos, né? Essas memórias, esses SCFs. Então, em razão disso, presidente, eu me acosto ao parecer, mas desde já encaminhando a matéria sobre a possibilidade da improcedência, né, do auto. Obrigado, doutor Rafael. Eu trouxe uma possibilidade aí. Tá baixo, o Augusto, eu quase não estou ouvindo, pelo menos eu. Só um minutinho, que eu vou botar aqui. Doutor Rafael nos trouxe uma possibilidade de a gente tratar primeiro com a parte da improcedência. Se eu detectar que é possível a gente julgar pela improcedência, a gente não vai entender, porque o doutor Rafael, a empresa traz dizendo, olha, eu tive um incêndio, acabou com tudo, eu perdi tudo, os documentos de SF, eles são da leitura da memória fiscal, como é que eu vou fazer uma leitura se eu não tenho mais equipamento? Certo? Então, o doutor Rafael trouxe isso. E aí eu gostaria que, começando com a conselheira relatora, a doutora Francileite, mais ou menos tratar sobre essa parte se entende que pode sim ser declarado improcedente, porque se não acharem que não pode ser, nós vamos tratar a nulidade trazida em relação à decisão singular, ou manter a decisão de nulidade. Com a palavra a doutora Francileite. Depois a palavra é para o deputado. Eu concordo com a Procuradoria, até porque, né, eu deixei para falar isso depois do meu relato, né, porque o relato da infração, né, ele diz, eu vou aqui só repetir, né, é deixar de emitir, né, ou ainda extraviar, omitir, bem como emitir de forma ilegível documento fiscal de controle, dificultando a identificação do seu registro. Mas, no meu relato eu tinha dito, né, a empresa lá apresentou o laudo pericial dos bombeiros, né, e que todos os equipamentos foram destruídos, boa parte do estabelecimento, né, parte física também, como toda a documentação. Então, eu me acosto ao parecer aí da Procuradoria, porque o contribuinte realmente foi uma coisa que fugiu do controle dele e ele não tinha realmente como apresentar essa documentação. E aí, nas informações complementares, né, o fiscal, ele autuou com base, né, se os outros conselheiros quiserem ver, a base de cálculo dele foi em cima
da quantidade de meses vezes a quantidade de ECF. Pô, ele pega equipamento, ele pega meses, ele faz ele pega o número de equipamentos, aí vai fazendo os equipamentos, vai fazendo um cálculo. Vai ser a leitura que tem que ter a leitura, ser tantas por mês, ele faz nessa... Porque ele não tinha a documentação e o contribuinte não tinha como apresentar, né? Pronto. Bom, a palavra está facultada aos demais. Na verdade, eu quero só consignar que a gente teve um auto dessa mesma empresa, já julgada aqui em março, certo? Fui até eu que fui a relatora, e que a gente retornou, claro que a procuradoria, que o doutor Rafael trouxe outra questão, né? Mas a gente retornou nos termos do parecer, porque entendeu que não tinha havido, né, anulidade. Aí seria assim, tem um auto lá, né, que já retornou para a primeira instância, ficaria esse outro para a gente julgar, e assim, eu não sei se a gente teria esses elementos aqui no momento para chegar à conclusão se esse incêndio, não sei, é dúvida, eu achei muito interessante, o doutor Rafael disse, mas será que a gente teria condição de saber se esse fato, né, que ocorreu, foi realmente o motivo para não apresentação, assim, de ter elementos suficientes para chegar a essa conclusão, entendeu? Assim, é nesse ponto que eu fico insegura. E tem esse outro processo que retornou já, da mesma empresa. Viu, Ivete? Inclusive, ele apresentou o boletim de ocorrência. Agora, esse teu auto de infração, ele era do mesmo período? Não olhei o período, não. Estou só dizendo que retornou. Às vezes, Ivete, porque a conduta pode ser até outra, uma falta de escrituração. Não, o motivo da nulidade foi exatamente o mesmo, viu? O motivo da nulidade. Deixar de entregar também. Não, o motivo de discordar da nulidade foi exatamente o mesmo. Eu estou dizendo. Mas a infração, a pergunta que eu faço é porque... Não estou falando da infração, não. Eu estou dizendo... A infração é outra infração. Estou só dizendo que o outro processo era da mesma ação e que dizia que era nulo. O motivo era esse mesmo. Porque a empresa, esse negócio aí foi intimada pelo livro de produção do controle de estoque e foi autuado um sócio, essa coisa toda aí. Eu me lembro, eu acho que eu me lembro dessa. Aí nós discordamos da nulidade do outro processo, certo? Mas assim, não é de leitura de memória, na verdade é deixar de escriturar a nota fiscal, certo? É outra infração. Eu estou só dizendo assim, pesando os dois fatos. É porque já tem outro que voltou. E o outro fato não sei se no momento a gente vai ter elementos para declarar improcedência só com, não sei, é uma dúvida. Mas vamos ouvir os debates aí, né, ou deixar de escriturar, só dando uma coisa, o deixar de escriturar, realmente, se pegou fogo ou não pegou fogo, quem escritura é a contabilidade. Né? Mas é nem isso que eu estou chegando nesse ponto, não. Eu estou só dizendo. Os dois pontos é que já tem um que retornou, que foi o mesmo motivo, e o outro ponto nós teríamos aqui possibilidade de, com base nesse, é uma pergunta que eu nem elaborei conclusão, não. Deixa eu perguntar, Francileite, o BO é de quando, hein, o Francileite? O BO e o laudo? Só para a gente ter uma informação, os conselheiros viram aí, qual foi a data? O BO é de 9/6/2014. O BO, eu já estava olhando aqui. E o laudo? Na verdade, esse é o laudo que eu estava vendo. O BO é 10/6/2014. E ele foi intimado quando? Ele foi intimado quando a apresentar? E ele em 2017. Volta de 2017. É porque essa matéria, conselheira Ivete, ela vai voltar para cá de um modo ou de outro, né? Porque se ela não for enfrentada pela decisão de primeira instância, ela vai acarretar nulidade, porque você tem que analisar as teses da defesa, entre elas essa, né? Então, esse colegiado vai ter que se pronunciar uma hora ou outra sobre as provas que foram trazidas lá.
Tá certo. Não, tá certo. Eu não estou nem discordando, estou só levantando Não, assim. falando em voz alta, né? Só me perguntando se a gente teria elementos com segurança para afirmar isso aí de improcedência, entendeu? Mas, assim, no momento que ele foi intimado, conselheira Francilei, ele já mostrou esse boletim, justificou isso? Não, ele não justificou, ele não apresentou a documentação no relato, nas informações complementares, ele não se manifestou, ele se manifestou em defesa, né? Só na defesa, né? Isso aí, tá bom. Mas vamos para os debates aí, né? Agora, eu queria só uma pergunta. Só tem um único estabelecimento, né? Tem isso também, né? Só tem um único estabelecimento, é a única inscrição estadual que ele tem? Ah, não, eu não olhei isso, não. Mas o estabelecimento que pegou fogo é o que foi fiscalizado. Um laudo de bombeiro, pessoal, esses laudos de bombeiro, eles não dão de cor, não, mesmo. Porque eu sei não, como laudo é. não, quem questiona não, presidente. Ave Maria, eu não estou questionando, não. Olha, uma palavra de um órgão público, eu vou ser sempre respeitoso. O problema é, nesse laudo, tem condição da gente ter a certeza de que, vamos dizer, leitura, né? Leitura de memória, né? Leitura de memória. Estava lá, era na empresa, guardado na empresa, ele diz isso. É o mercantil. Os 4 equipamentos, ele fala que o supermercado tocou fogo em tudo. Ele teve perca total das mercadorias. Não chip, né? Ele coloca aqui, né, danos materiais. Os danos materiais são geral. Pois queimou. Não são os SCFs que estão aí sendo autuados. Não é a ausência de SCF. É a ausência da leitura X, da redução Z e da leitura da memória fiscal, que são impressas e podem ter sido guardadas no contador, podem ter sido guardadas no mercadinho que pegou fogo, não é quanto ao SF, não tem muita dúvida não, porque normalmente o SF está ali no mercadinho, né? Mas quanto aos documentos que o SF emitiu e que precisam ficar guardados durante o prazo decadencial, são esses daí que estão sendo alvo da autuação, motivo da autuação. E esse daí vai dizer assim, você tem 100% de certeza que eles estavam guardados dentro do mercadinho? Não dá para dizer. Podia estar no escritório de contabilidade, podia estar na casa do dono, podia... Michel, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esses SF aí, não já é aquele papel que eles vão embora com pouco tempo? Né? Aqueles papéis. Normalmente não. Normalmente eles não podem ser impressos em papel que vai embora em pouco tempo, não, porque esses aí são só quando tem a leitura da memória fiscal digital, né? Tem a memóriazinha fiscal para ser guardada. Esses SF, pessoal, qual é deles, hein, Michel? É de memória fiscal? Mas se ele pediu, eu acho, presidente, que o dever de guarda das leituras X, independente de papel que ele usa, eu acho que o papel só pode ser aquele que não se apaga. Aquele que apaga só pode ser para o contribuinte. Não sei nem por que o contribuinte pode receber um papel que se apaga. Mas para a fiscalização, eu acho que não pode ser utilizado esse tipo de papel, não. Só quando você já tem ali como fazer a leitura da memória fiscal, que aí não dá para saber qual é. Mas o fato é que a autuação não se refere aos ECFs, se os ECFs pegaram fogo ou não. O que está se dizendo aqui, a dúvida e aí eu entendo a dúvida da conselheira Ivete, poxa, será que esses documentos estavam dentro do mercadinho? E respondendo a ela, não, o laudo dos bombeiros, a declaração dos bombeiros, não diz o que é que estava dentro e o que foi que pegou fogo, só diz que o mercadinho pegou fogo. Ô, Michel, lá no laudo do bombeiro, ele diz que pegou fogo toda a papelada do escritório. Só uma observação aqui, que no BO... A gente não sabe, né? Mas há uma presunção, né? Conselheiro Michel, no BO que foi registrado na polícia, né? Foi registrado dia 10 de junho, aí ele coloca que foi queimado 10 de junho de 2014. Aí ele coloca que foi livre registro de empregado, termo de impressão, 3 impressoras fiscais, termo de ocorrência, livro caixa, nota fiscal de entrada,
foi incendiada ainda toda a documentação de constituição do mercantil, bem como R$ 80 mil em espécie proveniente da arrecadação, aí, R$ 78 mil proveniente de arrecadação do Eu acho Bradesco, que ele lista tudo isso. há uma presunção favorável ao contribuinte. Certeza não há, que há uma presunção favorável a ele. Além da queda do custo, ainda queimou o dinheiro, rapaz. Maria. Deixa eu só complementar, viu? Na minha mente, que a documentação contábil, fiscal a documentação contábil, fiscal e de pessoal. É porque eu tinha imaginado né? logo de plano, conselheiro Michel, que se tratava daquela memória de fita detalhe, aquela eletrônica, né? Uhum. E vem cá, e foi pedida essa leitura, vamos lá, raciocinar. Ele não escriturou, não? Porque assim, foi pedida a leitura por quê? Porque você, pelo mesmo motivo que você pediu a nota fiscal. Não, eu sei, mas assim, se ele tiver escriturado, eu sei que é o mesmo motivo, eu estou fazendo as perguntas assim, Michel, que se ele tiver escriturado, certo? Eu não posso dizer que ele deixou de emitir, porque deixou de emitir, não posso dizer. Diante de fica a dúvida, extraviou, se queimou, ou deixou, se ele tiver escriturado, mesmo sem ter a prova. Qual o período da atuação, hein, Michel, por favor, só para me ter uma ideia? 2014, né? 2014. Senhores, eu só vou perguntar uma coisa fácil para vocês. Ele multiplicou isso pelo ano todo de 2014. 2014 não, é 2012, 2013. Ah, 2012, 2013? Tá certo. Aí 2 anos, né? 2012, 2013. E ele foi autuado em 2017. O incêndio ocorreu quando? 2014. 2014. 10 de junho de 2014. Eu acho que tem uma presunção em favor do contribuinte, gente. Na dúvida, né? Nem acho. Vai ser duplamente penalizado. Vamos, pessoal, então vamos votar. Vamos votar aí. Quem? Que é assim. Vamos escutar mais, eu vou escutar mais. Eu não escutei. O doutor Tiago entende o quê? Depois passa para a doutora Dalcília. Eu trouxe um dispositivo legal aqui da nossa lei, presidente, que fala assim, eu não sei se aplicaria, mas ele diz assim, é o artigo 123, parágrafo 1º. Considera-se extravio, desaparecimento, em qualquer hipótese, de documento fiscal, formulário contínuo, formulário de segurança de documento auxiliar eletrônico, selo fiscal ou equipamento de uso fiscal. Aí fala, não se configura a irregularidade que trata o parágrafo 1º, que eu acabei de ler, deste artigo, nas hipóteses de caso fortuito e força maior devidamente comprovado. Aí, devidamente comprovado é o que esse conselho vai dizer. Bom, doutora Dalcília. Interessante esse artigo, né? Não me lembrar não dele. Que eu consultando aqui os termos formais, tem uma listagem de... Tem até uma ação fiscal em 2014, em que ele corrigiu o TEF, já que esse incêndio aconteceu em 2014, está tentando aqui entender esses termos que o fiscal juntou aqui, acredito que tenha sido ele, que eles pegam justamente esse período, o fiscal diz na informação complementar que a empresa, quando foi intimada, não justificou, que é uma pergunta que eu estou me fazendo, por que ela não alegou esse incêndio quando ela foi fiscalizada em 2017? Primeiro ponto. E o segundo ponto que tem o fiscal puxou aqui, a partir termos formais, que começa aqui com o histórico dela, aí tem consulta, tem um documento aqui que ele, da ação fiscal, tem ação fiscal em 2017, 2016, e tem uma em que tem a correção do TEF. Eu digo, se ela queimou, como é que ela corrigiu? Aqui as folhas... Não aparece para mim o número da folha aqui. A conselheira que está... Os conselheiros quiserem ver, abrir esse arquivo, terminal... Aí ele tem corrigindo o TEF, atendeu, sabe aquele consulta de ato designatório? Aí tem, dia 12 de agosto de 2014, houve um ato designatório, monitoramento. Aí aparece no final
atendeu parcialmente a intimação, corrigiu as diferenças TEF. Isso, a conclusão do laudo foi 13/10/2014, quer dizer, já tinha acontecido o incêndio. Dalcílio, isso aí é aquele monitoramento de diferença TEF e F, TEF e PED, que manda o contribuinte lançar, olha, lance mesmo sem documento, mas lance para você pagar. Pois é, aí ele tem um assim também aqui, XFD de janeiro a junho de 2013, mas até a presente data, as FDs de 2013 e 2014 continuam sem os valores de entrada e saída. Eu sei que o assunto aqui é o extravio, é porque eu estou tentando levantar o histórico, até os autos de infração aqui, que estão nessa mesma ação fiscal, eu já olhei aqui no CAF, um é falta de selo, o outro falta de escrituração. Aí eu estou tentando ver se nesse período não existiu um monitoramento, alguma coisa, já que o que me acho estranho é que se esse incêndio aconteceu em 2014, por que ele foi fazer ele fez o BO, o laudo é do dia 6 de 2014, né, e o BO, por que ele não apresentou a fiscalização, isso para justificar logo no início, porque o fiscal diz aqui que intimou e ele permaneceu em silêncio. E aí, eu não sei se ele estava em baixada, tem que olhar aí o cadastro. Mas, assim, eu fico realmente, como o conselheiro Michel falou, o dever de guarda dele, assim, às vezes quando acho que o BO, eu não consegui visualizar aqui o BO, se ele discrimina, ele é genérico, né, o BO, eu estou tentando achar aqui o laudo, estou com muita coisa aberta. Todos os documentos fiscais, O BO contábeis. é defesa, mas o BO não é genérico, viu? Ele detalha tudo que foi queimado durante o incêndio. Pois é, mas ele fala no equipamento, então, né? Foi Ele fala incendiado. todos os documentos, né? contábil fiscal. Toda a documentação de constituição do mercantil. Não, antes ele fala assim, que toda a documentação contábil, fiscal e de pessoal do mercantil. O livro registro de empregado. E nessa época, essa emissão física, existia também já a transmissão, 2014, existia, como eu fiz controlar isso, assim, eletronicamente, conselheiro Michel? Ou só a emissão física? Não tinha módulo fiscal eletrônico, não, 2014. Sem áudio, O presidente. presidente está falando um monte de coisa. Se for aqueles equipamentos antigos que tinha bobina, tudo bem. Os novos não tinha mais nem essa bobina. Guardava a memória fiscal, quando precisava a fiscalização, eu levei pendrive, me traga a memória fiscal para me poder fiscalizar. Com essa memória fiscal, que era eu me lembro mais o nomezinho do arquivozinho, que eu pegava ela, levava para o autoeletrônico, importava e comparava com os arquivos lançados no SPED. Isso, a gente fazia a leitura da memória fiscal e fazia a comparação. Eu não me lembro mais nem como era o nomezinho do arquivozinho, que eu estava com muito tempo, mas a gente importava esse arquivo. A empresa, na verdade, ele só fornecia os dados para a contabilidade, esses documentos, não existia mais nem aquele papel as contabilidades, eles guardavam, porque os equipamentos, em tese, eram guardados e quando eles eram dados baixo, eles guardavam e faziam esses arquivos e guardavam. O prazo decadencial de 5 anos, a gente mandava fazer isso. Olha, vai dar baixa no arquivo, guarde o arquivo do STF. Só que aí é um caso de força maior, né? Me parece isso, mas é só para dizer, é desse jeito, Dalcílio. Em 2014 não tem, agora não, agora está uma beleza, pode tocar fogo. Hein, Michel? Hoje pode tocar fogo. É verdade, já está tudo dentro da Cefaz, salvo aqui na Cefaz. Mas antigamente, eu acho que esses SF com aquela bobina, eu acho que já deixou de existir, já está com muitos anos. Com as bobinas, aquelas bobinas, né, Michel? Aquela bobina. Rapaz, eu fiscalizei aquilo ali, Michel. Era uma luta. Nós criamos até um equipamentozinho para fazer a leitura para ir lançando no SLE. Ave Maria, olha aí. Era uma luta. Mas, senhores, eu não escutei ainda o Robério, qual é o posicionamento dele,
E o doutor Tiago, eu já escutei a Francileide entendendo de uma maneira, o doutor Tiago entende como, e o doutor Roberto, porque eu só vou botar para o método se eu entender que tem pelo menos 3 pessoas que concordam com o método. Doutor Tiago, como é que o doutor Roberto? Senhor presidente, eu estou tendente a seguir o entendimento aí da conselheira relatora Francileide. Em procedência. Doutor Roberto. Siga o entendimento da Francileide, da relatora. Então, pessoal, nós vamos botar para votação. Certo? Só para concluir uma coisa, o que se tem de concreto, dessa autuação, ele está sendo acusado que deixou de entregar, né? Deixou de entregar. Então, no relato feito pelo fiscal, o contribuinte foi intimado para entregar, não entregou. Então, assim, independente de incêndio, eu sempre fui contra esse tipo de autuação que o contribuinte não entregou, aí ele joga, o fato dele não entregar significa dizer que não emitiu ou que extraviou. Então, há uma certa confusão. Ele não entregou não, né? Aí não tem nenhuma prova que ele entregou. Agora, se o fato dele não entregar deixou de emitir, deixou de extraviar, aí vem um incêndio. Será que ele extraviou? Tem a dúvida, né? Então, é tudo a favor do contribuinte, assim. É uma coisa que realmente fica em segurança, mas, diante de uma autuação dessa que tem, né, esse boletim, eu fico insegura, confesso, mas, na dúvida, eu sempre procuro seguir, e agora que com o artigo que o doutor Rafael leu, aí começou, assim, dá uma segurança maior, né? Porque casos de força maior, quer dizer, ficou a dúvida. E a dúvida, ela não é a favor do fisco, ela é a favor do contribuinte. É assim que diz o CTN, né? Caso de dúvida quanto à natureza. Então, assim, nesse caso, juntando aí todos os debates, no começo eu estava em dúvida, mas fazendo agora uma reflexão de tudo isso, eu estou em dúvida, e na dúvida eu sempre sigo esse princípio de ser a favor do contribuinte. Obrigado, doutora Ivete. Doutora Francileide, como vota? Eu vou só... Doutor Rafael, qual é o artigo que o senhor falou? É o artigo 123. Parágrafo 2º, né? O 123, parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º e 2º. Primeiro fala da questão do extravio, e o parágrafo 2º fala que não haverá descumprimento do parágrafo 1º se devidamente comprovado o caso fortuito, né? A força maior, né? Tá, não tem inciso, não. É só parágrafo 1º e 2º, né? Não, é parágrafo 1º e 2º. Tá. Obrigada. Doutora Francileide, como vota em relação ao método? Eu voto pela improcedência, né? Por todos os comprovantes aí do BO e o relatório do bombeiro, né? O contribuinte realmente não tinha como entregar essa documentação, e baseado no artigo 123, parágrafo 1º e 2º. Da Lei Da Lei 9670/96. Ok. Doutor Roberto, como vota? Com a relatora, presidente. Doutora Ivete. Com a relatora, com a observação que pelo princípio da dúvida, eu quero que coloque isso, porque eu realmente estou votando em dúvida, a favor do contribuinte. Viu? Ok. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, a 4ª Câmara conhece do recurso ordinário. Vou colher meu voto, não, presidente. Tiago. Ai, sim, desculpe, doutor Tiago. Doutor Tiago. Relatora. É porque eu já tinha falado, mas a gente Eu já aqui... sabia, né? É o horário eu já estou exausto, né? E a gente... Bom, doutor, foi por unanimidade de votos, certo? A 4ª Câmara conheceu do reexame necessário, deu-lhe provimento, mas no sentido de modificar a decisão de nulidade para improcedência. A decisão em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado,
baseado no artigo 123, parágrafo 1º e 2º da Lei 2.670, pronto, ressalto que a conselheira doutora Ivete, precisa isso mesmo, doutora Ivete? Já que foi por unanimidade? Não estamos escutando. Precisa não, unanimidade, Ok, tá? tá certo. Tudo bem, não Tá tem certo. problema Então, não. foi por unanimidade, de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria. Né? Então, deixou-se de analisar as nulidades suscitadas, porque, em virtude de no mérito, está se decidindo favorável ao contribuinte pela improcedência. Só pedir à conselheira Francileide, viu que Francileide? Anote aí a questão da dúvida do CTN a favor do contribuinte, certo? Se quando você for fazer na sua resolução o artigo... É o artigo 112, né? 112. 106, né? Eu tô Não, 106 é retroativo, 112 é que é a... 112. 112. Só para eu anoto, viu? 112 do CTN. Pois, pessoal, nós concluímos nossos 4 processos, fizemos nosso dever de cidadãos, né? Fizemos o bom direito, discutimos, estamos todos com saúde, e amanhã, sexta-feira, nós estaremos no mesmo horário, às 13h30, agradecendo a Paulinha pela paciência e vocês pela ajuda na condução dos trabalhos, né? Porque muitas vezes a gente aqui fica, e os conselheiros é que trazem, às vezes, a melhor forma de a gente conduzir. E eu fico muito satisfeito com isso, porque às vezes a gente fica realmente patinando. Né? Obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. Tchau.